Olá, gente querida! Hoje é dia 20 de junho e a igreja celebra a memória do Sagrado Coração de Maria. Em profunda sintonia com a solenidade de ontem do Sagrado Coração de Jesus, a igreja então celebra esta memória dedicada ao Imaculado Coração de Nossa Senhora. O texto do Evangelho é de Lucas, capítulo 2, versículos 41 a 51. Naquele tempo, os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus completou 12 anos, subiram para a festa, como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta. Mas o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram para Jerusalém, à sua procura. 3 dias depois, o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com sua inteligência e com suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados. E sua mãe lhe disse: Meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. Jesus respondeu: Por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa do meu pai? Eles, porém, não compreenderam as palavras que ele lhes dissera. Jesus desceu com os seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas essas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, esse texto que acabamos de escutar faz parte daquilo que nós chamamos de relatos da infância. Alguns biblistas e exegetas chamam de Evangelho da infância. Estes relatos da infância existem no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas. O Evangelho de Marcos e o Evangelho de João não possuem relatos da infância. Em Mateus capítulo 1 e 2, em Lucas capítulo 1 e 2. No Evangelho de Lucas, de onde provém o texto de hoje, os textos da infância são organizados numa espécie de paralelismo. Um primeiro paralelismo entre João Batista e Jesus. E um segundo paralelismo entre Jesus e Samuel. Os textos são elaborados em paralelo. Há 2 blocos muito bonitos. O primeiro bloco narra a anunciação do nascimento de João Batista e de Jesus, a visitação de Maria a Isabel e um canto, o cântico do Magnificat. O segundo bloco narra nascimento, circuncisão, a imposição do nome,
a reação dos vizinhos, no caso do nascimento de João, a reação de Simeão e Ana, no caso do nascimento de Jesus. Depois, um cântico. No bloco de João é o Benedictus. No bloco dedicado a Jesus é o chamado Nunc Dimittis, o cântico de Simeão. E, finalmente, esse último texto, que é a perda e o reencontro do menino no templo. Estamos, então, diante desse texto, que é o último trecho do Evangelho da Infância, no Evangelho de João. Capítulo 2, versículos 41 a 51. É a festa da Páscoa, que é uma das grandes festas anuais de peregrinação das famílias a Jerusalém. Na festa da Páscoa, na festa de Pentecostes e na festa das tendas, muitas vezes, durante essas festas, as famílias subiam em peregrinação a Jerusalém. Tudo indica que aconteceu nessa subida de Jesus a Jerusalém aos 12 anos, tudo indica que aí aconteceu a chamada cerimônia do Bar Mitzvah. Bar significa filho, Mitzvah significa mandamento. A cerimônia do Bar Mitzvah era quando o jovenzinho, mais ou menos aos 12 anos ou 13 anos de idade, ele se tornava filho do mandamento. Isto é, ele se tornava imputável e, portanto, responsável diante da lei mosaica. É quase como que um rito de passagem para a maturidade legal. Ele se torna responsabilizável perante a lei mosaica. Terminada a festa, eles retornam a Nazaré, descem a Nazaré. Como tudo acontecia em família, e a família é uma família alargada, é a família clânica, a estrutura social de Israel era a estrutura da família clânica, da família alargada. Então, José e Maria pensam que Jesus está em meio aos parentes, aos primos, à parentela. Só que Jesus havia permanecido em Jerusalém. E o que acontece nessa permanência de Jesus em Jerusalém depois do Bar Mitzvah? Duas coisas. Jesus se torna adulto, maduro, começa a impostar um relacionamento novo em duas instâncias. Então ele passa a se relacionar de modo diferente. Primeiro, com a própria família. Nós sabemos muito bem que em Israel, no tempo de Jesus, prevalece fortemente a relação do prestígio por causa do laço de sangue. Então, os laços de sangue são muito fortes ainda nesse momento em Israel. Jesus, de algum modo, relativiza para rever, para reler, para relacionar-se agora com a sua família de sangue a partir de um novo critério, de uma nova perspectiva. Jesus fala do meu Pai, devo estar na casa do meu Pai. Há, portanto, uma tensão quando Maria diz: olha que teu pai e eu estávamos angustiados. E Jesus disse: eu devo estar na casa do meu Pai. Então, há, portanto, uma tensão entre teu pai e meu pai. A segunda relação que Jesus relê, que Jesus reconfigura a partir de novos critérios. Os doutores da lei no templo. No templo de Jerusalém, sentado em meio aos doutores, Jesus escuta, Jesus faz perguntas e Jesus dá respostas. São três elementos importantes.
Jesus dialoga, Jesus discute teologia, Jesus discute a interpretação da Bíblia Sagrada. É aí que aparece Maria e José. Filho, meu filho, por que fizeste isso? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados. É exatamente a fala de uma mãe que ainda não compreende tudo do mistério de Deus realizado na vida de Jesus. Jesus responde: devo estar na casa do meu pai. Eles não compreendem naquele momento, mas para a festa litúrgica de hoje, para essa memória do Imaculado Coração de Maria, é fundamental o versículo 51, o último versículo do texto bíblico de hoje. E o que diz este último versículo? Maria, mesmo não compreendendo tudo com a razão, o texto bíblico diz que Maria guardava tudo em seu coração. E aí se percebe essa relação bonita de Jesus com os seus pais, com a sua família de sangue, com o seu clã. Lucas fala ao mesmo tempo de uma autonomia de Jesus para absolutizar aquele que é o seu Pai, o Pai do céu. Mas ao mesmo tempo o texto se conclui revelando uma submissão nova, uma submissão madura. A liberdade, a maturidade nossa nos ajuda a criar uma relação de submissão na liberdade. Jesus continua amando profundamente os seus pais. Jesus continua sendo profundamente vinculado à sua família, mas agora ele relativiza esse laço de sangue a partir de um outro critério. É o laço do discipulado, é o critério do reino. E Maria guarda tudo em seu coração de mãe. Maria é a memória viva, porque ela guarda o coração do seu filho Jesus no coração da mãe que ela é. Maria Santíssima, com esse coração tão belo, a mulher que é ao mesmo tempo mãe, aquela que ensinou Jesus a caminhar, a rezar, a falar, juntamente com José, aquela que transmitiu tantos valores ao seu filho, mas ela se torna também a primeira discípula. Ela é a mestra do Senhor, mas ela se torna a primeira discípula. Que Maria Santíssima, nossa mãe querida, nos acolha em seu coração imaculado. E como ela amou profundamente o seu filho, todos nós nos tornamos filhos no Filho. Ela nos ame, porque também nós somos seus filhos e queremos estar guardados em seu coração imaculado. Fiquem com Deus e com sua mãe Maria Santíssima. Recorde sempre que a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança para a missão. Deus os abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus assim nos permitir.